Bem, gente, nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a igreja a caminho. É interessante a gente observar esse tema. Acho que o tema ele tem muito a ver com aquilo que Deus quer falar ao coração da gente. Pelo menos é o que Deus colocou no meu coração. Eu dividi o livro de Atos dos Apóstolos em 3 partes. A primeira parte eu chamei de A Igreja do Caminho. A segunda parte é essa, que é a igreja que se põe a caminho, a igreja que sai para o mundo. Ou, usando a linguagem do Papa Francisco, a igreja em saída. Mas é a igreja a caminho, o povo a caminho. E a terceira parte, um dia a gente vai pregar, eu não sei quando, mas a gente vai ter, que é a igreja já no caminho, a igreja se fazendo caminho, a igreja encarnando o caminho no mundo, que é a parte final do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 16 até o verso 28, até o capítulo 28. Eu gosto muito dessa parte final do livro de Atos, porque nessa parte final ela se encerra com uma frase que eu acho que resume toda a história da igreja. Pode olhar lá na sua Bíblia, a última frase do livro de Atos dos Apóstolos é sem impedimento algum. É como a igreja chegou até aqui. E a mensagem de hoje tem muito a ver com esta trajetória, que é quando a igreja começa a fazer a sua caminhada no mundo, ela vai fazer isso de uma maneira bastante curiosa, que é em meio a lutas e provas. Não há nenhum momento na história da igreja que a gente conheça que a igreja não tenha passado por lutas, por perseguições. Tem muita gente que fala assim, porque é cristofobia, que é não sei. Não, gente, já foi pior. Já foi pior. No final do século I, depois do livro de Atos, a perseguição do imperador Domiciano, os soldados entravam nas casas das pessoas e arrastavam as pessoas para a rua, pelos cabelos. Levavam pelas ruas até arrastadas nas carruagens e cavalos, até as arenas para serem torturadas, mortas, martirizadas. Graças a Deus a gente não vê no nosso Brasil, pelo menos isso, né? Alguns lugares talvez esteja acontecendo cenas de martírio. Tem uma organização internacional que faz o acompanhamento, né, da igreja perseguida. E esse acompanhamento dá conta de que cerca de 400 milhões de cristãos no mundo estão vivendo em situações de perseguição. Algum tipo de perseguição. Porque existem várias perseguições, né? Existe a perseguição moral, a perseguição política, não é? O cerceamento da liberdade, a perseguição policial, a perseguição de milicianos, também de tropas, e existe também os extermínios, né? E a gente, quando ouve falar dessas situações, são escandalosas, chamam a atenção do mundo. Graças a Deus nós não estamos vivendo um quadro desse tipo. Claro, perseguição, mas perseguição, meus irmãos, sempre existiu. E começa exatamente com esta igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos. É a experiência dolorosa do povo de Deus. O tema da mensagem de hoje é ser uma igreja a caminho no mundo envolve conflitos. Eu coloquei exatamente essa frase assim para a gente saber que não é fácil. A gente vai enfrentar toda sorte de tensão e de conflito se a gente quiser ser cristão autêntico no mundo. Quer fazer a vontade de Deus? Não é fácil, não. Você vai ser incompreendido. Jesus alertou isso aos seus discípulos. O mundo não vai compreender vocês porque o mundo não me conhece. Então eles vão achar que vocês são estranhos. Vocês é que estão no lugar errado. E vocês têm que fazer o certo, só isso. Vocês têm que saber suportar todas as aflições, enfrentar as circunstâncias difíceis. Por isso que os discípulos foram chamados de mártires.
Marturia quer dizer testemunho. Para que a gente dê o testemunho, a gente precisa passar pelas aflições. Mas, preste bem atenção, você vai ouvir pregador por aí dizendo assim, porque a igreja tem que ser perseguida, porque a igreja verdadeira é aquela que corre sangue, não sei o quê, rastro de sangue, não sei da... Não, gente, nós não precisamos disso. Não peça a Deus isso. Eu não quero isso, eu não estou buscando isso. Claro que se tivermos que enfrentar duras provas, tentações, lutas, perseguições e até, quem sabe, martírio, estejamos preparados, porque o Senhor é quem cuida de nós. Essa é a nossa parte, é a parte que precisamos assumir, o custo do discipulado, o custo de seguir a Cristo. Existe um custo? Não é de graça, não é graça? Claro que tem, gente. A gente não foi chamado para uma vida confortável. A gente não foi chamado para uma vida confortável. A gente foi chamado para uma vida de lutas mesmo. Pastor Manuel Avelino de Souza, que encarnou isso. Temos por lutas passado? Temos sim, e é assim que vamos viver no mundo. E é essa a nossa felicidade. Viver já não é fácil. Viver como cristão no mundo não é fácil com um grau a mais de dificuldade. Então eu vou abandonar. Porque Jesus, quando falou isso para os seus discípulos, os discípulos, cada um foi procurando o seu cantinho, né? Ele disse assim, olha aqui, o filho do homem, que é o cara, não tem onde reclinar a sua cabeça. Você quer o quê? Quer caminha fofa? Eu não tenho. Não está assim nos melhores textos, né? Mas Jesus disse, olha, o filho do homem não tem que reclinar a cabeça. E aí duro é esse discurso. Quem o pode suportar? Cada um foi procurando o seu cantinho para poder encontrar sua zona de conforto. Nós não fomos chamados para isso. E a igreja primitiva já começou a experimentar isso. Quando ela se abre para a sua atuação no mundo, ela já começa a experimentar as situações de tensão e de conflito que vão ser as mesmas, semelhantes em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer cultura. Vai acontecer situação de conflito e de tensão em todo lugar. Eu separei um versículo. Nós vamos dedicar a nossa exposição bíblica entre os capítulos 12, 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Mas, pastor, é um texto longo. A gente vai sair daqui meia-noite. Não, é que grande parte desse texto está inserido no sermão do apóstolo Paulo. E aí a gente vai ver que ele preenche bastante espaço e vai dar para a gente falar sobre tudo aquilo que a gente quer falar com os irmãos de maneira bastante proveitosa para todos nós. O texto ele se encontra em Atos 12, 24. Eu separei apenas um versículo. Todo o capítulo 12, capítulo 13 e 14 de Atos são narrativas de lutas, muitas perseguições. Eles saem daqui, vão para outra cidade e enfrentam tensão. Mas em todo lugar nós vamos encontrar essa palavra sendo orientada. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. A característica desse momento inicial da Igreja de Jesus, que se expande, é enfrentar lutas e provas. Apesar disso, ou entretanto, porém, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Bom, gente, nós estamos aqui já verificando que essa trajetória da igreja não é fácil. Então, completa aí o seu esboço, né? Acho que são duas palavras, eu só deixei uma coloridinha aqui, tensão, né? A trajetória da igreja no mundo é marcada por situações de tensão e conflito desde o começo. Não é novidade. Se há
algum cristão hoje no mundo passando por perseguição, se você na sua casa, na sua família sofre preconceito, discriminação por ser um cristão, isso não é novo. Isso também não é privilégio nosso. Isso é marca distintiva dessa trajetória. É isso que a igreja experimentou em todo o tempo. Em todo o tempo, a igreja não teve vida fácil. Nunca foi assim. A igreja nunca experimentou tempo de abundância, apenas naqueles momentos em que ela se comprometeu com situações que são estranhas ao Evangelho. Por exemplo, a igreja se tornou rica quando ela se aliou ao Estado. E quando ela se aliou ao Estado, ela se tornou tão perversa quanto os Estados. E a gente vê essa igreja de hoje, né, que se enriquece e acaba se envolvendo com situações que estão completamente fora do Evangelho. A igreja que quer seguir o Evangelho autêntico não vai ter vida fácil. Quer enfrentar dificuldade? Assume o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão. Prega o Evangelho do amor, do acolhimento, para ver o que vai acontecer. Né? Aí você vai ver o que é ódio, o que é preconceito, o que é perseguição. A igreja que se ajusta, quando ela se ajusta aos modelos da sociedade, aqueles modelos perversos, ela acaba assimilando esses mesmos modelos. Mas quando ela assume o evangelho mesmo, aquele que proclama o perdão a todos os pecadores, aceitar a todos os pecadores com amor, a agir com compaixão para com os mais vulneráveis, cuidar dos mais pobres, olha, vai ter problema. Essa é a situação do cristianismo, né? Os seguidores daquele que fora crucificado não podem esperar uma vida confortável no mundo. Aquele que morreu na cruz por mim, espera de mim, no mínimo, que eu seja capaz de suportar aquilo que ele suportou. Graças a Deus a gente não precisa. Graças a Deus a gente não precisa. Então, gente, após aqueles episódios que nós comentamos nas mensagens anteriores, você tem, lembra? Na sequência, capítulo 9, conversão de Saulo. Capítulo 10, casa de Cornélio, aquela visão de Pedro e a conversão de um gentio e sua família, e seus vizinhos e seus amigos. Aí depois vem a figura de Barnabé, na igreja de Antioquia, uma comunidade de fé formada de pessoas fora da Judéia, não judeus. Os primeiros cristãos fora da região da Judéia. Então, após esses episódios, vai eclodir uma série de situações que vai colocar os cristãos em xeque, em questionamento. E aquela narrativa que Lucas faz nesses capítulos dão conta de uma igreja sob tensão. Então você tem a igreja de Jerusalém, que está enfrentando tensão por causa da perseguição dos judeus, e você tem a igreja de Antioquia agora, que também vai ser desafiada a experimentar situações de tensão. Deus não deixa a sua igreja sossegada. O Espírito de Deus começa a trabalhar nessa igreja. Tanto que logo no começo do capítulo 12, nós vamos encontrar essa organização da igreja caminhando para uma situação de tensão. Começa com a narrativa de Jerusalém. Se você olhar direitinho lá, você vai ver que já começa
Herodes, que era o governador da Judéia, era o rei da Judéia, ele se alia aos judeus para poder perseguir aos cristãos. Manda matar Tiago, manda prender cristãos. E para agradar os judeus, manda prender Pedro. Que situação, né? Pedro vai preso. E é a partir dessa prisão de Pedro que a igreja de Jerusalém vai aprender o sentido de orar, de se permanecer unida, de saber que as situações de tensão e de conflito, elas funcionam para o nosso encorajamento, não para o nosso amedrontamento, para que a gente se firme mais no Senhor, buscando a Deus em oração. Parece que Lucas, quando escreve essa história em relação à figura de Herodes e à figura dos cristãos de Jerusalém, está colocando em contraste o poder temporal, o poder de um tirano e o poder de Deus cuidando da vida das pessoas, salvando almas, libertando gente. E a libertação de Pedro é muito curiosa. Pedro fica detido na prisão, diz Lucas, mas a igreja orava intensamente por ele. A igreja de Jerusalém, então, aprende que a oração é o caminho para que a gente possa se manter unido, para enfrentar lutas e provas. Essa é a igreja. É aquela igreja que a gente fala da comunidade, a igreja da comunhão. Ela aprende isso a duras penas, de que é preciso a gente se manter unido. E enquanto a igreja ora, o milagre está acontecendo. Pedro, preso lá, recebe a visita de um anjo e diz para ele: bota a tua sandália aí, rapaz. Vai para casa. Aí tinha um guarda do lado, um guarda do outro. E ele saiu no meio dos dois sem que os guardas vissem. E Pedro sabia tanto que a igreja estava numa experiência de aprendizado, que a primeira casa que ele vai é a casa onde acontecia a reunião de oração. Qual era a casa? A casa da irmã Maria, a mãe do João Marcos. Não é assim que a gente faz na igreja? Não, vamos lá na casa da irmã Ilva, na casa da irmã Cristina. O povo está lá, a igreja está lá reunida, vamos lá. Mãe do irmão João Marcos, o jovem João Marcos, que foi o escritor depois do Evangelho. E essa igreja está lá reunida, e quando Pedro chega, parece que a igreja não acreditava muito ainda no poder da oração, porque a empregada foi à porta, abriu a porta para Pedro, fechou de novo. Gente, é Pedro que está lá fora. Ele não está orando por ele? Aí ele ali. Mas que é isso, menino? Não está, não. É um fantasma. É uma impressão sua. E Pedro entra e tem dificuldade do povo acreditar na libertação de Pedro. A igreja faz isso. É difícil realmente, né? Parece aquela historinha, né, de um lugar que estava em seca e a igreja resolve orar para que Deus mande chuva. E quando as famílias estão indo para a igreja, uma das crianças leva um guarda-chuva com ela. Aí você, para quem vai levar guarda-chuva? A gente vai orar para chover? Então temos que dar para caber, porque vai voltar para casa com chuva. Muitas vezes a gente ora não acreditando na resposta. Não acreditando que Deus pode libertar de fato. De que os nossos clamores podem ser atendidos. E é isso que a gente vai perceber nessa narrativa sobre a igreja de Jerusalém. Pedro chega a dizer para os irmãos: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava fazer comigo. Deus pode libertar.
era a experiência de aprendizado dessa igreja. Essa igreja começa a entender que há um poder que age em favor da igreja. E como é que Deus age, então, com esses que perseguem a igreja? Deixa eles com Deus. Deus vai cuidar deles. A história de Herodes, por exemplo, é muito trágica. A Bíblia diz assim: Herodes não glorificou a Deus, e imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essas pessoas que afrontam a Deus, essas pessoas que agem contra a vontade de Deus, que remam contra a maré do poder de Deus, vão experimentar tragédias em suas vidas. E eu tenho uma preocupação muito grande, às vezes nas redes sociais, eu peço a Deus que a mão pese, aquela oração imprecatória, né? Que a mão pese sobre essas pessoas que envergonham o Evangelho, que alimentam ódio, preconceitos, em nome de Deus, que não faz isso de forma alguma. Agora, do outro lado, nós vamos encontrar a igreja de Antioquia. Enquanto a igreja de Jerusalém está passando por essas lutas tremendas, a igreja de Antioquia está vivendo uma outra realidade. A Bíblia diz que há um mover de Deus na igreja de Antioquia. Há um espírito agindo naquela igreja para que ela se fortaleça e cumpra o propósito de Deus no mundo. Foi o Espírito Santo de Deus que mobilizou a igreja para levantar 2 dos seus membros para irem fazer a obra missionária. Qual era o resultado desse mover de Deus? Transformar aquela igreja ou o povo de Deus num povo missionário. Num povo que é capaz de testemunhar do amor de Deus. Pelo mundo todo, era preciso que eles fizessem isso. A igreja vai experimentar um crescimento exponencial do Evangelho, mas é preciso que Deus separe 2 pessoas, especialmente selecionadas, talhadas para aquele trabalho, para que saiam dali e possam fazer o trabalho. Saulo e Barnabé são as 2 pessoas escolhidas para esse trabalho. Eles vão realizar a primeira viagem missionária da história do cristianismo. Eles vão sair de Antioquia e vão fazer uma jornada, começando pela ilha de Chipre, vão atravessar o mar, vão à ilha de Chipre, pregam o evangelho lá, depois vão para a Turquia, atravessam de novo o mar e vão para a Turquia. Não sei porquê, ainda não tenho essa resposta para os irmãos, mas o registro da expansão missionária dá conta de que a expansão do cristianismo foi do Oriente em direção ao Ocidente. Por que eles não foram mais para o Oriente, né? E tinha lá os babilônicos, os herdeiros, os persas, né? Estavam todos lá, os hindus, sumérios, descendentes dos sumérios, estavam todos lá. Por que eles não vão para lá? Por que eles não vão para o sul? Mas eles vão para o Ocidente. É estratégico. Essa imersão do cristianismo que nasce no Oriente e se expande em direção, intencionalmente, a partir de um projeto missionário. Porque o evangelho cresceu nas outras regiões, mas foram movimentos de migração, algo dessa natureza. Povos que se mudavam para essas regiões. Mas, para o Ocidente, o crescimento foi planejado e intencional, fruto de uma estratégia missionária. E aí, então, começa a acontecer uma sucessão de fatos, de episódios, que vão marcar essa história da expansão da igreja na direção do Ocidente. Eu anotei alguns desses episódios.
Se eu não me engano, são 7. Vamos ver se a gente... Será que dá para ler? A letrinha fica pequenininha aqui, né? Mas dá para ler direitinho, né? Por exemplo, na cidade de Pafos, Pedro vai enfrentar... Pedro não. Saulo e Barnabé vão enfrentar uma situação de conflito quando eles encontram um falso profeta. O nome dele, ele era conhecido por Elimas. Ele era um judeu que trabalhava com um procônsul lá da ilha de Creta, que governava aquela região. E ele afronta, ele confunde as coisas, mas ele é repreendido pelos apóstolos, pelos pregadores. E acontece algo trágico na vida desse moço, mas foi uma oportunidade para que o evangelho chegasse até as pessoas e elas notassem que o poder de Deus fazia diferença na vida das pessoas. Inclusive o procônsul também se converteu. Um outro episódio, Saulo, que agora passa a ser chamado de Paulo, é quando dá a transição do nome, porque eles vão pregar em regiões de fala grega e eles então têm que se adaptar à realidade. E Paulo, então, Saulo adota o nome de Paulo. Nós não sabemos o porquê, sabemos o que significa, né? É uma realidade greco-latina, mas que precisava acontecer para que ele fosse identificado. É a partir desse versículo 9 do capítulo 13 que começa, então, o Saulo a ser conhecido como Paulo. E eles, quando chegam à Turquia, porque essa cidade de Antioquia da Pisídia é uma cidade na Turquia, a primeira cidade, a porta, e aí eles vão visitar uma sinagoga. E o chefe da sinagoga vem, alguém quer falar? Alguém quer pregar? Aí ele levanta a mão. Eu. E prega um grande sermão. Nesse sermão, ele vai falar do plano salvífico de Deus na história da humanidade, incluindo a existência do povo de Deus. Ele exalta figuras da história de Israel e diz, foi para isso, para que a gente pudesse vir a regiões como essa, falar que o amor de Deus é para toda criatura, não é para um povinho, não é para pouca gente, é para todos e todas. E os resultados das conversões naquela cidade são extraordinários. Quando acaba a reunião da sinagoga, o povo para, eles queremos falar mais sobre isso. Aí eles matam. No sábado seguinte, eu volto aqui. E não cabia de gente na cidade, porque a maioria da cidade foi ouvir Paulo e Barnabé. E aí isso causa um problema, porque os judeus ficam com inveja. E começa, então, o período das perseguições. A igreja começa a ser perseguida. Os primeiros missionários enfrentam rejeição por causa dos resultados que eles obtêm na pregação do Evangelho. Indo mais adiante, eles vão então escapar para Icônio. Em Icônio, então, começa a ameaça. Se não sair daqui, eu apedrejo você. E eles escapam do apedrejamento. Em Listra, Paulo e Barnabé ministram cura a um homem com deficiência. E quando eles curam esse paralítico, né? Esse portador de deficiência, o povo da cidade fica encantado. Os deuses vieram visitar a gente. Está aqui, né? Mercúrio e Apolo. Bom, não falariam. Se eu fosse pregador, eles não diriam que eu era um deus grego, né? Talvez Paulo e Barnabé fossem pessoas com uma compleição física que lembrassem um deus grego. Não posso garantir isso, mas eles são confundidos, né, com Mercúrio e Apolo.
Que coisa linda, né? E eles começam então a adorar a Paulo e Barnabé. Não, gentios, rasgam as vestes. Eu sou gente igual a vocês. Eu não vim aqui para ser adorado, eu vim para falar do amor de Deus. E eles pregam o evangelho, há conversões, mas mesmo assim, eles já tinham todo o sacrifício, virou banquete, virou festa, né? Virou confraternização naquele lugar. Mais adiante, nós vamos encontrar Paulo e Barnabé passando por outra cidade, e aí ele é apedrejado. Paulo tem que se fingir de morto. E quando a turba passou, eles são carregados para fora da cidade. Que história, né? E a gente vai encontrar ainda nessa narrativa Paulo e Barnabé, em cada cidade que eles passavam. E isso é significativo demais. Eles não só pregavam o evangelho, mas eles treinavam pessoas. Eles formavam lideranças. E à medida que eles iam passando pelas cidades, deixavam essas novas lideranças, que eram os novos convertidos, que eram aqueles que se convertiam, cuidando das igrejas que iam sendo formadas por onde eles passavam. Eles constituíam presbíteros para cuidarem das comunidades de fé. Eu deixei aí os versículos, caso vocês queiram dar uma olhadinha, tá bom? Então, o que essa narrativa nos mostra? Nos mostra que a tarefa missionária, a experiência missionária, é, na verdade, um exercício, um desafio de entrar no mundo. Não de tirar o mundo, não de tirar as pessoas de onde elas estão, mas de entrar nele, de levar o evangelho até dentro do lugar onde as pessoas estão. Alcançar as pessoas nas suas situações concretas de vida. Sem a necessidade de ter que buscar mudanças de hábitos, de costumes, mas que o evangelho possa encontrar as pessoas nessas circunstâncias concretas. A gente precisa entender que fazer a obra missionária não é um trabalho de mudança mental das pessoas, mas, na verdade, uma mudança de dentro para fora, no sentido de que elas possam experimentar a graça salvadora de Jesus, receber o evangelho. Por isso, eu queria aproveitar esse momento para a gente entender como que a gente pode se tornar uma igreja missionária, uma igreja como a nossa, está começando, que tem assim esses desafios. Como é que a gente pode ser essa igreja missionária? Né? Dia 2 de dezembro, nós vamos estar lá com nossos irmãos, viu, Daí? Você não estava aqui na hora que eu estava falando, mas dia 2 de dezembro nós vamos lá em Resende conhecer o trabalho dos nossos irmãos que estão começando como a gente, estão lá se reunindo também numa sala e fazendo as suas mensagens, alcançando pessoas. E nós vamos cooperar com eles num evento que eles estão preparando lá. Vai ser uma bênção, né? A gente já está sonhando com isso, já tem gente já sonhando com isso, né? O que a gente pode fazer para despertar esse nosso ardor missionário? O que a gente pode fazer? Vamos aprender com esses irmãos de Antioquia, esses primeiros missionários, como é que eles fizeram. Eles não tinham nenhum manual de conduta, eles não tinham nenhum curso prévio de missiologia. Eles saíram movidos pelo Espírito Santo e fizeram a obra de Deus. Mas há algumas marcas que ficaram muito nítidas sobre o que é a essência da obra missionária de uma igreja no mundo. Uma igreja missionária faz o quê? Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é a respeito da nossa espiritualidade.
Se queremos ser uma igreja missionária, o que vai dar lugar a essa nova perspectiva, a essa maneira de pensar na nossa atuação no mundo, é a nossa espiritualidade. E vocês observarem direitinho, lá no começo do capítulo 13, começa dizendo que a igreja de Antioquia era uma igreja que adorava o Senhor, que jejuava e que orava. Que ela tinha uma experiência de espiritualidade significativa. E é nesse ambiente de espiritualidade significativa que acontece o mover do Espírito Santo de Deus. É a partir dessa realidade, de uma igreja que adora, de uma igreja que busca, de uma igreja que se consagra, que busca intimidade com Deus, é onde Deus pode fazer acontecer sua vontade. Olha, gente, se a gente quiser ser uma igreja onde o Espírito de Deus atua, nós precisamos cuidar mais da nossa espiritualidade. Cristãos cheios do Espírito Santo são instrumentos poderosos para transformar a realidade de um mundo indiferente a Deus, ao Evangelho. Não é? Nós temos verificado, né, que nós vivemos num mundo que aprendeu a viver sem Deus. Essa é a realidade do nosso mundo. Quem disse isso foi um teólogo que eu gosto muito. Se a Fernanda tivesse aqui, ela já diria o nome do teólogo, né? Que é Dietrich Bonhoeffer. Não é isso, Cristian? Ele disse: nós vivemos num mundo que aprendeu a viver sem Deus. É esse o mundo que nós vivemos. E é para esse mundo que a gente tem que mostrar a graça e o amor de Deus. E só vai entender que existe graça e amor de Deus se nós, que somos pessoas que dizemos ter uma experiência de Deus, uma experiência de espiritualidade significativa, se formos capazes de encarnar a graça e o amor de Deus na nossa vida. Era o que está escrito lá, né? Atos 13, 52. Os discípulos continuavam cheios da alegria do Espírito Santo. E olha que já tinha passado toda sorte de provação, todas as lutas, viagens, né? Já tinha passado isso tudo, mas eles não perderam a alegria de serem usados pelo Espírito Santo. Uma segunda coisa que eu vejo nesse mover missionário, esse mover de Deus pela obra missionária, é que as lutas e as provas não param. Seguir a Jesus quer dizer estar sujeito a lutas, a provas, a tentações, a sofrimento. É possível. Claro que não é só isso, né, meus irmãos? O Senhor não nos chamou para um vale de lágrimas. Mas, em meio às lutas e provas, é que nós experimentamos vitória. Cristãos que fazem a diferença no mundo, cristãos que influenciam e que fazem a diferença no mundo, são alvos preferidos do inimigo do Evangelho. Quem não gosta de crente, não vai gostar da gente mesmo, não. E as forças da maldade vão sempre lutar contra quem quer fazer o bem, quer fazer a vontade de Deus, sim. E não tem jeito, vai enfrentar, sim. E nós é que temos que estar preparados para isso. O apóstolo Paulo, quando explica à igreja o que aconteceu, ele volta, depois dessa viagem que ele volta para Antioquia, ele faz um discurso na igreja, explica tudo o que aconteceu, todas as lutas, todas as aflições que eles passaram, os conflitos que eles enfrentavam, as adversidades da viagem. E aí ele então explica, é necessário, é o apóstolo Paulo falando, né? Que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quem quer uma vida confortável procurou na igreja um lugar errado.
É claro que Deus vai aliviar as nossas dores. Deus sempre nos dá um refrigério. Eu lembro de uma vez, passava por uma luta muito grande na igreja. Muito grande. Era difícil. Tinha gente muito agressiva na igreja. Incrível, né? Irmão na fé fazendo isso. Mas aconteceu. Às vezes acontece. E aí tivemos uma reunião. Estava eu e um membro da equipe pastoral junto comigo. E esse amigo, um grande amigo, resolveu ficar ao meu lado até o final. 2h da manhã terminou a reunião. Aí eu fechei a igreja, ele estava ao meu lado. Ficamos na frente da igreja conversando. Era na beira da estrada, né? Vazio, aquele deserto. Aí para um carro. A gente ficou apreensivo. Desce uma senhora que tinha sido membro da igreja há muitos anos. Aí ela disse: Pastor Irênio, isso o amigo está do lado, me olhando, né? Pastor Irênio, eu pedi para o meu marido parar o carro aqui para te dar um abraço. Olhei para o amigo, ele olhou para mim. Posso te dar um abraço? Claro que pode. Um abraço. Só eu não sei o que Deus faz. Os modos de Deus agir são muito diferentes. Mas eu quero dizer que o Senhor é uma bênção para a minha família. A gente ficou quieto, agradecemos. Aí o amigo disse: meu Deus, Deus dá lutas e provas, mas também dá o alento. A gente precisava ouvir isso hoje para ir para casa em paz, para encontrar nossos filhos. Saber que a luta não é só essa coisa horrível que a gente viu na reunião de hoje. Que existe bênção guardadas para nós. Existem vitórias. E é isso que faz a diferença no Evangelho. Uma última coisa que eu vejo, meus irmãos, que faz da nossa igreja agir de forma missionária é a gente descobrir que missões é ação comunitária. Ela não é ação isolada. Ontem aconteceu uma coisa muito curiosa. Estava no terminal, indo para São Gonçalo, tinha a fila do ônibus, e um senhor muito sorridente, simpático, parou na minha frente, ia parando assim, pessoa a pessoa, entregando um papelzinho. E aí ele me entregou, aí ele me chamou: ah, meu jovem, sorrindo, gentil. Aí disse: ah, que bom. Aí eu olhei, era um folheto. Virei para saber de que igreja que ele era. Não tinha nome da igreja. Aí quase eu fiz igual um bêbado, que eu fazia isso, eu entregava folheto quando era muito novinho, entregava folheto, mas sem carimbo da igreja. Aí o bêbado me deu uma lição de moral. Disse: olha aqui, meu filho, se você quiser evangelizar, tem que dizer de que igreja você é. Aqui, ó, pede para o seu pastor carimbar aqui. Ainda bem que era bêbado, né? Aí está certo. De que igreja ele é? Ah, qualquer igreja serve. Não, não é qualquer igreja que serve, não. É por isso que eu estou aqui. Porque essa é a igreja que tem a ver comigo. É claro que se a pessoa... Eu já tenho contatos, né, com pessoas que mandaram mensagem: olha, pastor, eu resolvi frequentar outra igreja. Amém. Segue Jesus, é isso que a gente quer. Mas obra missionária envolve igreja. Não é qualquer um. É onde eu me sinto bem. Porque é uma igreja que faz com que eu seja o crente que eu sou, essa igreja é muito boa. E eu gostaria que as pessoas fossem tão crentes quanto eu sou. Então, a obra missionária, ela envolve vida comunitária. Ela envolve compromisso. Ela envolve ações ligadas à vida comunitária, sim. É a gente chamar as pessoas para estarem conosco de vez em quando, experimentarem esse momento gostoso da gente louvar, da gente orar junto,
de ter respostas de Deus para as nossas aflições, da gente ir junto trocar ideias. Cristãos que servem, cristãos que seguem a palavra de Deus, vivem em comunhão. Eu diria mais, né? Vivem em comunidade. Não vivem isoladamente. Há um momento da narrativa de Lucas que diz assim: de Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Eles saíram, fizeram a volta toda e voltaram para Antioquia. Por quê? Era ali que estava o povo que sustentava, que orava, que estava na expectativa de respostas positivas daquilo que fizeram, desse mover de Deus. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Eu deixei sublinhado exatamente. Eles contaram o que Deus fez. Olha, gente, que maravilha que Deus pode fazer na vida daqueles que se consagram a fazer a obra de Deus. Veja como Deus abriu portas. Eles não falaram de problemas. Eles falaram de bênçãos. Falaram de lutas, mas falaram de vitórias. Falaram de obstáculos, mas falaram de portas abertas. Vejam o que Deus faz. Para que eles fizeram isso? Para mostrar para essa igreja que acreditou no chamado do Espírito Santo que a obra de Deus é extraordinária, que move o coração de pessoas. Bem, gente, para a gente concluir essa palavra, eu queria deixar essa reflexão para a gente. A primeira experiência missionária da Igreja de Cristo foi um desafio para aqueles cristãos. E relembrar dessa história é uma forma de sermos interpelados para que a gente possa experimentar esse deslocamento da vida da gente para uma vida mais frutífera. O relato a respeito dos desafios enfrentados pelos primeiros cristãos nos interpelam a nos tornarmos comprometidos com a obra missionária e nos encorajar a colocar a vida a serviço do reino de Deus. Por isso, a gente vai levar para casa um pedacinho de versículo. Geralmente a gente leva o versículo inteiro, né? Mas é um pedacinho só. Essa expressão de serem enviados pelo Espírito Santo. Como é que a obra missionária começa? Começa com a gente sendo enviado pelo Espírito Santo. Vamos sair daqui a pouco, né? Passar por aquela porta. Que essa saída signifique para nós sermos enviados pelo Espírito Santo, para sermos testemunhas, para abençoar nossa casa, nosso trabalho, nossa sociedade, nosso país, nosso mundo. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Eu queria orar com vocês nesse momento, queria colocar a nossa vida diante de Deus, que a gente possa permitir que Deus fale conosco, que essa mensagem tenha sido proveitosa para todos nós. Feche seus olhos, fale com Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade única da gente estar aqui, junto com os nossos irmãos e irmãs, da gente poder refletir nessa passagem bíblica e ver que o Senhor é o Deus que opera na vida da tua igreja para que ela seja um instrumento de transformação de vidas no mundo em que vivemos. Senhor, que quando sairmos daqui, nós tenhamos essa consciência de que é o teu Espírito que nos move, que nos conduz, que nos envia para sermos tuas testemunhas, onde quer que nos encontremos.
Guarda-nos, ó Deus, abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando, então, ao final da gravação. Eu vou pedir ao pessoal do louvor que possa se preparar para o nosso último cântico. E quero agradecer aos nossos irmãos e amigos na internet.